E aí, como vai? Eu sou Juninho Deusemi e está começando mais um Virtude da Fé. Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse um colo, um ombro, onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixa aqui, pode sair. Adeus. Muito bom, muito bom. A fé é algo extremamente importante e por isso não podemos perdê-la em momentos difíceis. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. E é com esta passagem que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios que começamos mais um Virtude da Fé. E o tema do nosso programa de hoje é sobre a fé diante do impossível. E para participar desse bate-papo, está aqui comigo no estúdio o Fred Alves, que é empresário, e eu tenho muita alegria em recebê-lo. Obrigado pela sua presença, Fred. Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, a gente bater um pouco de conversa aqui, né? Bater um papo aqui sobre virtude da fé. Bacana demais. O Fred, você é empresário e nessa atualidade onde tantas coisas novas aconteceram, o mundo mudou bastante. Não é brinquedo ser empresário no Brasil, não, hein? Ah, de jeito nenhum, né? Hoje, quando se fala em trabalhar por conta própria, ou gerar emprego, dentro de tanta dificuldade, né? Com tanta gente precisando de uma oportunidade, sem dúvida nenhuma é um desafio muito grande, né? Você querer botar a cara, né? Dar a cara à tapa e estar na frente de algum negócio, enfim, é muito desafiador. Uhum. Exige fé também. Ah, sem dúvida. Sem ela é impossível, né? Porque os desafios do mundo hoje vão te fazer vacilar, né? Tanto para você manter uma família, manter uma casa ou manter uma empresa. Essa rotina vai te fazer estremecer. Uhum. Se você não tiver um alicerce muito bem forte, bem estabelecido, sem dúvida nenhuma, você vai fraquejar. Você está com que idade, Fred? Hoje eu estou com 40 anos. 40. Como é que começa a sua relação com a fé? Você traz isso desde a família, desde berço? Como é que a fé entra na sua história? Eu não tenho dúvida nenhuma que a minha relação com a fé, ela começou através dos meus pais. Eu venho de uma família tradicional católica. Meus pais vieram do interior, muito novo, para Belo Horizonte. A minha mãe viveu
10 anos num colégio interno de freiras, na cidade de Itabirito, e o meu pai veio novo para Belo Horizonte com o pai doente. E eles cresceram também dentro da igreja, né? A minha mãe, 10 anos num colégio interno de freiras, né? E assim eles conduziram eu e meu irmão durante toda a nossa infância dentro da igreja. O meu pai, por exemplo, ele é vicentino, né? Faz parte da Sociedade São Vicente de Paulo há quase 50 anos. Então ele começou muito novo e desde criança a gente todo domingo cedinho ia à missa, depois da missa a gente ia para a conferência, todas as quartas-feiras à noite a gente rezava o texto na casa dos confrades. Então tinha sempre esse movimento da fé junto com a caridade, né? O trabalho que os vicentinos fazem é muito bonito com relação à ajuda aos pobres, um trabalho silencioso, mas muito bonito. E desde cedo a gente cresceu, né? com todo esse ambiente de fé dentro da nossa casa. Você vai entender daqui a pouco porque eu estou perguntando isso tudo para o Fred, porque ele tem uma história interessantíssima para contar. Você não pode sair daí não, porque tem muita coisa legal para a gente saber aqui. Agora, como é que a gente mantém a fé diante das dificuldades? Você tem uma receita? Não existe uma receita, né? Existe uma confiança. Eu tenho lido um pouco mais sobre São José Maria Escrivá, e São José Maria Escrivá, quando ele era jovem, ele estava num período de discernimento ainda se ele entrava para o seminário ou não, e ele recitava uma oração que é bastante bonita. Ele sempre falava assim: Senhor, que eu veja, assim como o cego Bartimeu, lá em Jericó, quando Jesus estava passando com os seus discípulos, ele começou a gritar, porque ele sabia que Jesus estava ali. E aí Jesus chega perto dele e fala: o que você quer que eu te faça? Ele vai falar: que eu veja. Assim também tem que ser na nossa vida, né? Eu ouvia o padre Zé Eduardo alguns dias atrás, e ele falou um negócio muito bonito, sabe, Juninho? As pessoas, às vezes, elas vão fraquejar diante de uma dificuldade, seja financeira, seja de saúde, seja um problema pessoal ou no relacionamento, né, com a sua esposa ou com o seu marido. E ele fala que quando a cruz chega, você tem que abraçar ela e dar graças a Deus porque chegou a sua vez. Chegou o seu momento de viver aquele momento para que aquilo gere frutos na sua vida. Então, não tem outra fórmula a não ser acreditar que tudo que você está passando tem um porquê. Tudo que você está passando é um plano de Deus na sua vida. Então, é muito mais fácil lamuriar? Sem dúvida nenhuma. É muito mais fácil você achar que, por que eu? Né? Todo mundo muito saudável, todo mundo com muito dinheiro, todo mundo muito feliz, e eu estou passando por essa dificuldade que não passa. Né? Uma dificuldade que vai ficando permanente, mas eu sempre peço muito a Deus assim: não alivie a minha cruz. Eu não faço esse tipo de oração. Eu peço para Ele me dê pernas mais fortes, para que eu possa conseguir carregá-la pelo período que o Senhor quer. Porque se eu não confiar que é Ele que é o Senhor da minha vida e que Ele que me dá essa condição de ter um sofrimento aqui para uma glória maior, fica muito difícil e muito injusta a vida, né? Esse olhar sobre a vida. Aqui é tudo muito fugaz, passageiros, a gente começa a depositar a nossa confiança só aqui, fica muito cansativo, né? Ah, sem dúvida, né? Porque, como eu disse anteriormente, se você começa a pautar tudo aquilo que você passa como perseguição, como maldição, como, enfim, sobre esse olhar que é muito passageiro e muito vazio, muito raso, né? Você não consegue viver aquele momento com a grandeza que ele te pede. Ah, mas é muito bonito, Fred, você falar isso porque você não sabe a dor que eu estou passando. Cada um tem a sua cruz, né? Você tem as suas, eu tenho as minhas. Nós teremos novas cruzes ao longo da nossa caminhada. Cada um tem a sua, né? Por exemplo, na minha família, nós tivemos uma perda muito grande, né? O irmão da minha esposa faleceu num acidente trágico automobilístico. E naquele momento a gente não conseguia enxergar nada além da tristeza, que é próprio do momento. Bom, aí a gente vai para o intervalo, daqui a pouco eu quero que você me conta
sobre essa convivência com o impossível na sua vida, como é que a fé faz isso tudo acontecer. E você também não saia daí, que nós vamos para o intervalo e já voltamos. Enquanto a gente vai para o intervalo, a gente canta e você canta conosco também. Vamos lá. Nunca houve noite que pudesse pedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai ficando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós um pouco mais de paciência. Um pouco mais de paciência. Um pouco mais de paciência. Voltamos com Virtude da Fé e agora é hora de ouvir um trecho da Palavra de Deus. Está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio provação maior que as vossas forças. Com a provação, o Senhor vos dará os meios de suportardes e sairdes dela. É assim, Fred, como nós mineiros falamos, Deus dá o frio conforme o cobertor? Sem dúvida, né? Essa palavra que você acabou de ler, ela é um retrato, né, da vida da maioria das pessoas. E principalmente quando você consegue ver a providência de Deus, como eu falei, né, anteriormente. Não pede para aliviar a cruz, não. Pede para dar umas pernas mais fortes, para você conseguir carregar, né? Então ele nunca vai te dar algo que você não vai conseguir suportar. Mas assim, às vezes quem está em casa está te olhando aqui, todo bem arrumado assim, um sorrisão aberto, falando assim, tá, mas esse menino falando assim é mole. E eu que tenho uma enfermidade aqui que não tem cura, e eu que tenho um problema grave, um impossível. Aí, para você é fácil falar, Fred. Quase, né? Conta para nós o que você traz hoje, qual é a sua cruz de hoje, e que você está conseguindo levar com sabedoria e com a graça de Deus e com a fé. No final do ano de 2017, eu estava fazendo atividade física numa academia, e aí eu comecei a ter uma dor na perna, por lá de dentro da coxa, uma fisgada, como se fosse fez um exercício, forçou um pouquinho mais e doeu. E aquilo, final de 2017, por volta de outubro, aquilo começou a aumentar de intensidade aquela dor. Eu ia no ortopedista, pedi um exame de imagem, não achava nada. E eu comecei até a achar que eu estava com frescura, né? Assim, não, isso aí da minha cabeça já. Eu já tinha passado por uns 3 ortopedistas e ninguém encontrava nada. E aquilo, nós entramos em 2018 e aquele quadro de dor foi aumentando, até que chegou num momento que estava bastante dolorido, para ser bem humilde. No fim de 2018, eu estava com um quadro de dor crônica
que doía minha bacia, doía minha perna, eu sentia muita dor na perna esquerda. Eu não conseguia ficar em pé muito tempo, eu tinha que me assentar toda hora, eu não conseguia ficar 5 minutos em pé, direto. E eu me lembro que no ano de 2019 já, em 2018 eu passei por dezenas de médicos. Cada um me mandava para um outro médico, um outro especialista, tá? E não achava nada. Eu fazia um monte de exames de imagem lá que não encontrava nada. E aí, no ano de 2019, a gente ia servir na celebração eucarística daquele domingo. A gente ensaiou no sábado, lá na minha casa, com um grupo de amigos que nós temos. E naquela noite eu não dormi, eu não consegui dormir de dor. Eu não achava posição, eu deitava de lado, virava, deitava com a barriga para baixo, com a barriga para cima, eu sentava na cama, eu não conseguia achar posição para dormir. Estava doendo muito. E remédio nenhum, de nenhuma espécie fazia efeito. E naquele domingo, cedo, minha esposa ligou para o meu pai sem eu saber. Meu pai chegou lá na minha casa, vamos no hospital. Fomos no hospital algumas dezenas de vezes, né, que a gente já tinha visitado o hospital nos últimos meses. E aí o médico que me recebeu já tinha me recebido algumas vezes. E aí ele olhou para o meu rosto assim, eu li a expressão facial dele. Ele falou assim, cara, de novo, né? Eu falei, doutor, não estou aguentando de dor. E ele coçou a cabeça, eu vi o desespero naquele profissional. Ele também não sabia o que fazer, né? Ele não sabia mais o que fazer. Então eu parecia um viciado em droga, um adicto, sabe? Parece que eu ia no hospital só para tomar remédio. Sempre uma injeção forte e tal. E aí... Alice já estava perdendo a fé ou já estava... Ah, sem dúvida nenhuma, né? A gente estava no meio de uma situação que era... Você não sabia o que você tinha. Sentia muita dor e nenhum médico que você ia conseguia encontrar. Aqui foi dando um desespero. Hoje eu tenho 4 filhos. Mas naquele momento da minha vida, eu tinha 2 filhos, né? A Adriana minha esposa estava grávida do 3º filho. Isso aí. E, enfim, naquele dia ele me deu uma injeção para melhorar um pouco aquele quadro de dor e falou assim, olha, pelo seu relato, vai ter um médico aqui na terça-feira no hospital, vem aqui fazer uma consulta com ele. Tudo bem. Pô, na terça-feira, dia 29 de janeiro, essa data dificilmente eu vou esquecê-la, né? Eu fiz uma consulta com o médico e ele falou assim, da minha parte clínica, você não tem nada. Eu não consigo encontrar em você nenhuma causa dessa dor. Não é a minha especialidade. Aquele médico era urologista. Não tinha nada a ver. Eles já estavam me mandando para especialidades assim. Tentando descobrir, chutando. Tentando descobrir, é exatamente isso. Né? Na tentativa, então manda. Enfim. E aí ele falou assim, mas você é novo. Né? Isso era 2019, eu tinha 38 anos. Ele falou, você é um cara jovem, aparentemente saudável, com quadro de dor há mais de 1 ano, está errado. Eu vou pedir uma tomografia total de abdômen. Eu falei, doutor, mas a dor é na perna. Ele falou, pois é, da cintura para baixo já investigaram tudo, você não tem nada. Mas ninguém investigou da cintura para cima. E aí foi o fatídico dia, né? Eu fiz o exame e eu me lembro que esse médico, ele tinha uma cirurgia para fazer, ele falou assim, eu não vou conseguir ver o resultado, eu tenho 2 cirurgias agora. Eu falei, não, tudo bem, assim que sair o resultado eu volto aqui depois, agendamos o data que eu voltaria. E aí entrei na sala para fazer o exame, e aí a moça veio e fez o exame, falou, espera aí na maca. E nada dela voltar, e nada dela voltar. E aí eu chamei, né, falei assim, moça, eu posso sair? Ela falou, você pode, mas espera porque o médico está vindo ver o resultado. Eu falei, não, ele não vai vir, porque ele tem 2 cirurgias. Ele falou, não, ele está descendo. Aí eu falei, opa. Para que ele vai vir aqui agora, né? Ele falou que não viria. Para que ele está voltando? E aí ele entrou com um semblante assim preocupado, foi lá, ficou uns 10 minutos conversando com o médico que fez o exame e voltou. Eu falei, Fred, encontramos o motivo da sua dor, vem cá. E aí fomos, ele me abraçou, eu estava com meu pai nesse dia. E aí nós chegamos no consultório, o médico tem uma delicadeza legal, né, para essas coisas. Uhum. Ele pegou uma folha de papel em branco, pegou uma caneta e fez assim, olha, aqui desce a sua aorta,
aqui ela bifurca, no meio do abdômen, ela bifurca para irrigar os membros inferiores. E a gente encontrou uma massa aqui. Falei, massa, doutor? Que é massa? Aí na hora eu tomei um susto e eu falei assim, massa, isso pode ser um tumor, doutor? Ele falou assim, pode. Eu falei, então isso pode ser um câncer, doutor? Ele falou, pode. Eu falei, então isso pode me matar, doutor? Ele falou, pode. Aí sabe aquela história quando você fala assim, eu vi um buraco se abriu na minha frente. Aham. Eu vi aquele buraco. Né? Eu só conseguia pensar nos meus 3 filhos pequenos e eu questionei Deus naquele dia. Falei, por que o Senhor me deu uma família para criar e agora o Senhor quer me levar? Deixa eu ficar. Bom, e assim eu venho carregando essa cruz desde então. Já passei por algumas cirurgias, enfim. Estou bem melhor hoje, mas eu tenho que conviver com isso pro resto da minha vida. E aí, de vez em quando, tem que ir para o hospital, toma um remédio de dor. Mas Agora... eu tive uma conversa eu tive uma mensagem de Deus, sabe, Juninho? Que foi fundamental na minha vida. Foi o momento talvez mais bonito da minha vida. Que eu vi o cuidado de Deus comigo. Naquele dia que eu cheguei em casa desesperado, foi o único dia que eu chorei por causa desse problema. Eu estava desesperado mesmo. Eu vi o desespero do meu pai, eu vi o desespero da minha esposa. Eu falei com a minha esposa assim, vamos lá na capela do Santíssimo, porque eu tenho que pedir para o chefe, né, da nossa vida, sabedoria nesse momento, para me viver esse momento com sabedoria, porque eu estou muito angustiado. E aí nós fomos, né, na capela da comunidade Verbo Eterno. Eu tenho a graça de ter uma comunidade católica, 1 quarteirão da minha casa e uma igreja, 2 quarteirões da minha casa. Aí eu fui com a minha esposa, nós fomos para lá. E lá nós ajoelhamos de frente ao Santíssimo e rezamos, choramos, chorando. E eu conversei de novo com Deus, falei assim, ô Senhor, me dá mais uma chance, não me leva não. Deixa eu cuidar da minha família. Cara, e tudo estava muito silencioso. Eu não escutava resposta nenhuma, como na maioria das vezes. Deus se faz silencioso, né? E aí, na saída da capela, tem um ambão com uma Bíblia grande ilustrada. Eu estava saindo, já tinha me despedido de Deus, tinha lá conversado com Jesus, estava indo embora. Quando eu estou passando por esse ambão assim, que já faz a curva para sair da capela, a Bíblia estava aberta, eu corri o olho assim, ó. Eu vi uma palavra, Júnior. Enfermidade. Fred, muito obrigado pela sua presença, foi enriquecedor, tenho certeza que muita gente que está assistindo aproveitou bem. Deus te abençoe muito, te faça suportar cada dia essa cruz, mas Deus vai te dar o sustento. É isso aí, sempre dá, né? O Virtude da Fé de hoje fica por aqui. No próximo programa nós vamos falar sobre a relação entre a ciência e a fé. Eu te espero. Até lá. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída,